Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos reunidos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. No dia de hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre neuroimagem e com foco no estado de transe, ou seja, aquelas condições de alterações mentais em que muitas pessoas, como os médiums e no caso de hoje os curandeiros, também passam, tá bom? Bem, para todos aqueles que têm interesse, o nosso quadro está disponível no YouTube. Basta digitar buscar por Ciência e Espiritualidade que vocês vão encontrar mais de 35 quadros, artigos, capítulos de livros e discussões sobre o tema, tá bom? E aguardo sugestões, dicas, o que vocês quiserem ouvir e aprofundar sobre diferentes temas. E também basta digitar no Google por Web Rádio Namastê que vocês vão encontrar um conteúdo fantástico diário para o crescimento íntimo pessoal, e às quintas-feiras, 19 horas, o nosso quadro Ciência e Espiritualidade vai ao ar. Muito bem, então o título do nosso artigo científico de hoje é o seguinte: correlação neural de um processo de transe e estados alternativos de consciência em curandeiros tradicionais. Esse artigo científico é um estudo de caso que foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Brain Science, que é Ciência do Cérebro, nesse ano de 2021. A primeira autora é a Rebecca Rogerson e o último autor, o Joseph de Souza, ambos pesquisadores de Toronto, no Canadá. Então, para nós darmos início à nossa conversa, à nossa compreensão sobre esse estado de transe nos momentos de alterações e rituais, nós vamos conversar um pouco sobre estado de consciência. O estado alterado de consciência é aquele estado de mente quando a gente está fora do padrão, tá? Ou seja, a nossa consciência ela não está considerada a normal, do foco normal, da atenção normal. Então a gente chama estado alterado de consciência. Podem ter diversos tipos de estado alterado de consciência, mas eles estão também comumente associadas com práticas religiosas e espirituais, tá? É muito comum gerar esse tipo de estado quando a gente estimula determinadas áreas do cérebro. Existe um paradigma, tá? Que é um estigma ainda enfrentado pelas pessoas que induzem esse estado alterado de consciência através de práticas religiosas e espirituais, porque muitas visões biomédicas de alguns pesquisadores, de alguns profissionais de saúde, acabam tentando associar esse estado alterado de consciência com psicopatias ou neuropatias. De alguma forma, tenta associar essa alteração com algum tipo de doença, tá? E a gente sabe que isso não é real. Quando não é em doenças, às vezes tentam associar com níveis elevados de estresse e outras situações que eles consideram patológicas. Mas a verdade é que hoje já tem vários estudos também mostrando que a gente pode ter, por exemplo, um estado alterado de consciência que a gente chama de dissociação, pode ter ela patológica e não patológica, sendo que a patológica ela está presente com a perda da sua individualidade, da sua consciência íntima, e a não patológica ela é um estado induzido e controlado, tá, pelo indivíduo, e tem várias características que separam esses dois estados. Portanto, de forma alguma, os estados alterados de consciência podem ser generalizados como problemas e alterações de saúde. Muito pelo contrário. Hoje a gente considera o estado de transe, que é uma alteração dessa consciência, como um estado induzido propositalmente sem efeitos maléficos para a saúde, que está sim muito associado com práticas religiosas e especialmente
se vê muito esse transe associado, né, com a mediunidade, no espiritismo, o transe associado com danças, ritmos, movimentos, onde a pessoa ela está completamente entregue àquela situação e ela não está na sua total consciência normal, tá? Bem, dentre as diversas ritos e religiões que fazem uso do estado de transe, existe uma que se chama Nogma, que é um tipo de religião ou de seita, ou como quiserem chamar, da África do Sul, que trabalha com curandeiros, como se a gente fosse comparar no Brasil com os caciques, né? Os índios curandeiros que tem aqui. Lá nessa região nós temos os curandeiros tradicionais do Nogma. E esses curandeiros, eles induzem o estado de transe através de músicas, ritmos, e desde quando eles começam a aprender mais cedo, aprendem a se conectar com seus ancestrais através de sons, ritmos e movimentos. E aí vai entrando gradativamente no estado de transe até que ele consegue estar conectado para fazer os processos de cura. São chamados os curandeiros, né, tradicionais de Nogma na África do Sul, tá? Então, dentro deste contexto apresentado, o objetivo desse estudo científico foi avaliar se esses curandeiros espirituais dessa religião de Nogma, que um caso, estudo de caso, né, relato de caso, um curandeiro com mais de 20 anos de prática nesse tipo de ação, tem alterações cerebrais associadas com o estado, mas não alterações patológicas, né? Alterações de qual região do cérebro que é associada a que vai estar modificada, tá? E aí eles buscaram avaliar o funcionamento, a oxigenação de determinadas regiões e as mudanças que acontecem quando está em transe e quando não está em transe. Muito bem. Para isso, foi utilizado uma metodologia. Nessa metodologia, um curandeiro com mais de 20 anos de prática, mulher com 42 anos, foi submetida a uma ressonância magnética de alta resolução e de grande tecnologia em diferentes estados, sem indução de música, como se ela estivesse no estado normal, e depois com a indução do transe por música, tá? E aí foi avaliado o transe em diferentes graus, transe mais leve, transe mais pesado, e que cada estado de transe, como mudava o funcionamento do cérebro dessa curandeira, tá? E aí, nesses diferentes estados, foi analisado o que eles chamam de BOLD, que é um sinal produzido pela oxigenação sanguínea no cérebro, ou seja, está chegando um maior fluxo ou menor fluxo de cérebro numa região em detrimento de outra, e aí a gente modula a função cerebral. Então, no estado de transe, está diferente do estado normal? Tem uma modulação real desses estados? Então, essa foi o objetivo e metodologia desse estudo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nos principais achados e resultados desse estudo? Muito bem, dentre os principais resultados desse estudo, nós podemos destacar que foi mostrado que o estado de transe altera sim o fluxo sanguíneo e oxigenação de diferentes áreas do cérebro. Quanto maior o estado de transe, mais intenso ele for, mais áreas responsáveis pela córtex, por exemplo, auditivo, que está relacionado com a percepção da música, ele vai sendo estimulado e o fluxo sanguíneo e oxigenação do cérebro vai sendo alterado, modulado, de forma positiva, ou seja, áreas que são importantes para a percepção extrasensorial são mais ativadas e a autopercepção reduzida, né? Então, assim, caracterizando realmente esse estado de consciência alterado, com mudanças fisiológicas no cérebro, né? A gente pode aplicar
dizer que situações similares vão acontecer para outros estados alterados de consciência, em outras religiões, como por exemplo os médiums, né? Nós já até citamos um caso aqui de análise por neuroimagem de médiums. E, de acordo com o estado de transe, os autores discutem que esse tipo de indução por música, de treinamento cerebral para induzir esse estado alterado de percepção, pode até se tornar uma ferramenta para controlar, modular alterações como ansiedade, problemas de oxigenação em diferentes áreas do cérebro quando tem necessidade de escolher ou reoxigenar mais determinadas áreas, e que são estratégias, e que esse estudo pela primeira vez vem mostrar essa mudança de oxigenação cerebral de acordo com o treino do estado e a indução do transe, mudando o estado de consciência, tá bom? Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre algumas percepções pessoais e espirituais sobre o assunto. É indispensável que a gente entenda que diferentes religiões, crenças, têm liberdade e cada um tem o direito de escolher a melhor forma de se comunicar com o divino, com o espiritual, com o superior, que lhe traga paz, que lhe traga crescimento. Nós todos estamos aqui para evoluirmos e aprendermos a nos conectarmos com o divino que existe em nós, que é um Deus único, um ser, um todo que abrange a tudo e a todos. Portanto, todas as vezes que nós temos técnicas que nos permitem essa conexão de uma forma mais intensa, nós podemos sim, por nossa escolha, lançar a mão do uso dessas técnicas, né? Que é o caso do uso de ritmos, tambores, músicas, para entrar num estado de conexão com o divino. Várias outras pessoas utilizam, por exemplo, a meditação, utilizam reflexões, caminhadas com a natureza. Tem diferentes técnicas e formas de entrar em contato com esse divino que habita em cada um. Cada um deve testar e escolher a sua própria forma, o seu melhor modo de crescimento e de autopercepção para a comunhão com o todo. Bem, nesse estudo específico é muito interessante a gente perceber que como o curandeiro, né, o cacique, assim como acontece com os médiums, tem um treinamento de vida, como se fosse um treinamento no budismo para a conexão do Paranirvana e você acessar, né, esses estados alterados de consciência, onde você se conecta com a essência cósmica, com o todo, com Deus, sabe? Jesus Cristo nos ensinou, né, quando ele meditou, quando ele sai em reclusão para meditar, ele se conecta com o divino. Então, essas técnicas, elas têm sim o potencial de nos transformar, de nos guiar rumo a essa melhora, tanto íntima, pessoal, do espírito, do ser de cada um, quanto, como apontado nesses estudos, um potencial de melhorar o funcionamento físico cerebral, né? A oxigenação de determinadas áreas do cérebro. E nós devemos, então, buscar aquilo que nos faz bem, tá? Eu, pessoalmente, recomendo associar sempre com outras técnicas sobre as quais nós até já conversamos aqui, como a aromaterapia, a yoga e várias outras que nos permitem essa conexão, facilitam, né? Assim como o estímulo auditivo da música facilita para alguns, os aromas facilitam para outros, o silêncio, a meditação, o contato com a natureza, tudo isso pode ser positivo, né? Espiritualmente, nos fazendo crescer e nos tornarmos pessoas melhores é o que mais importa, tá bom? Muita gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.